Bom dia, irmãos, irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Dando prosseguimento à mordomia, hoje nós vamos falar sobre a mordomia do tempo, né? Algo muito importante, e eu peço, você mesmo sentado como está, abra sua Bíblia em Efésios 5, a partir do versículo 5 até o 17. Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 15. Diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Meus queridos, não se pode recuperar o tempo perdido. Isto é uma verdade, né? Por isso é indispensável a gente aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. A mordomia do tempo, ela requer que nós saibamos o quê? Aproveitar o tempo, né? É algo tão importante, né, que esse aproveitar o tempo na nossa vida é exatamente vivendo para Deus, com temor, sabedoria e, olha só, com paciência. Tempo requer muito isso. Portanto, o segundo pilar da mordomia é exatamente nós tratarmos justamente o tempo, né? O tempo que nós estamos aqui. A Bíblia fala que Deus valoriza o tempo, e essa forma de Deus valorizar o tempo, Ele fala na sua lei que Ele orientou o povo exatamente a disponibilizar o tempo para o trabalho, para o descanso e para a família. Notem que hoje nós precisamos, na verdade, resgatar um pouco mais esse conceito bíblico, né, do que é realmente o tempo. Em tudo isso, na verdade, que nós estamos colocando, Deus deve ser glorificado, tá? Nós temos entendido, e a palavra diz, na verdade, né, que remir o tempo, na verdade, aqui seria o ponto central, que aqui é que devemos aproveitar o tempo de maneira diligente. E quando se fala em maneira diligente, eu quero trazer à memória dos irmãos 3 passagens muito importantes que falam do tempo de uma maneira bem considerável. Lá em Mateus 6, no versículo 27, diz assim: Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Lá em Isaías, no capítulo 38, verso de 1 a 8, há um momento em que o rei Ezequias, olha só, a vida de Ezequias é prolongada em 15 anos. E notem, o sol volta a 10 graus como sinal, e Ezequias louva e agradece a Deus, né, ao Senhor. Há uma intervenção divina de Deus, exatamente, no tempo. Porque nós vamos entender que o tempo é criado, é concedido por Deus, né, com uma finalidade. E se nós seguirmos um pouquinho, recordarmos, há pouco tempo, no ano passado, nós estudamos muito Josué, e lá no capítulo 10, existe um fenômeno, capítulo 10, verso 13, que diz assim, ó: O sol parou, e a lua se deteve, até que a nação vingou-se dos seus inimigos. Isso está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro se pôs. Nós vemos ali, com relação ao tempo, não foi uma eclipse lunar, foi uma intervenção de Deus parando o tempo, né? E Deus, na verdade, ao criar, Ele tem um controle desse tempo. Meus irmãos, nesse momento aí em que o sol, o tempo para, nós vemos aí uma ação de Deus. Mas esse tempo que eu e você recebemos, nós vamos ver um pouquinho à frente, que também nós vamos prestar conta dele. Nós vamos prestar conta desse tempo, né? Mas o que é tempo? A gente fala muito, tempo, a palavra tempo significa época determinada. O tempo é o que determina os momentos, períodos, horas, dias, semanas, os séculos. Tempo é isso, né? O tempo também é sinônimo de prazo, né? O tempo na Bíblia, Deus criou o tempo e Ele formou
com o objetivo de estabelecer ciclos, algo que inicia e termina, inicia e termina. E o Senhor, ao fazer isso, né, Ele faz exatamente para que a obra da sua criação, e se você conferir comigo lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 14, diz assim: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Uma coisa é certa, meus amados, sem a dimensão do tempo, o homem não compreenderia a sua origem e também o conceito de eternidade. O tempo, ele traz uma razão muito própria, e a Bíblia emprega o significado variado a tempo. Se nós formos no livro de Gênesis, no capítulo 1, lá no versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Princípio de tudo. Esse princípio aí, ele é indefinido em Gênesis aí. Por quê? Porque esse é um tempo de Deus, o tempo da criação, né? E seguindo, olha só, em João também, no capítulo 1, no verso 1 e 2, expressa esse mesmo princípio. Diz assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo era Deus, e estava no princípio com Deus. O termo aqui, tempo, nos remete, na verdade, a uma duração das coisas, né? Mas, e a mordomia do tempo? O que é administrar? Como é que a gente administra esse tempo, né? As mulheres são muito boas nisso, né? Dizem que as mulheres conseguem fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo, né? E o homem, quando faz meia coisa, né, é uma coisa boa. Mas administrar o tempo é mais ou menos por aí, né? Remir, na verdade, é exatamente esse conceito que eu acabo de colocar. Olha, a mordomia do tempo envolve o seu proveito dirigente, porque nós vamos prestar contas desse tempo a Deus. Um dia, eu e vocês, nós vamos nos apresentar diante do Senhor, e faremos isto, né? Mas o que é ser dirigente na Bíblia? É ter responsabilidade, irmãos. Ter responsabilidade ao executar as suas funções, com dedicação, sabe, com seriedade, olha, com entusiasmo, né? Isso que requer, na verdade. E o texto aí que nós lemos fala em remido o tempo, né? Remindo o tempo é ganhar tempo, é aproveitando, na verdade, o máximo tempo. Nota os senhores, porque os dias são maus, diz a Bíblia aqui. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis. Os tempos são difíceis, não tem como nós nos enganarmos, né? Os tempos são difíceis, na verdade. E olha só, eu volto a dizer, o tempo é o único bem que nós não podemos recuperar. Recupera-se muitas coisas, mas o tempo não. Assim a palavra de Deus diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, nos versículos 15 e 16. Algumas estatísticas, e acho que é do conhecimento de muitos aqui, fala que o nosso país, o Brasil, está entre os 3 países em que a população passa, em média, 9 horas navegando na internet. John Piper, ele vai nos dizer, ele afirma que uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Então, nota a responsabilidade. Eu não sou contra, não existe. Eu digo para os meus alunos em sala de aula, gente, no meu tempo não tinha Google, como é que chegamos até o dia de hoje sem Google, né? Mas estamos falando da responsabilidade, na verdade, de administrarmos esse tempo, né? Com o que e como, né? E é claro que usa-se profissionalmente, né? Mas aqui está se chamando a atenção. Piper fala, olha, não é falta de tempo. Não se orou, não se ora, não é porque não tem, não porque você tem tempo, né? Mas a Bíblia fala em contar o tempo. Como é que se conta o tempo? O salmista escreveu, ensina-nos a contar nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Lá no Salmo 90, verso 12. Será possível a gente contar os dias? Humberto, é só olhar para o calendário. Mas olha só, não é disso que nós estamos falando. Entender que somos limitados, finitos, e conscientizar que o nosso limite humano, né, há um limite humano. Meus irmãos, nós somos seres infinitos, não. Com a queda do homem, nós vamos observar, né,
que nós perdemos, na verdade, essa capacidade, né, de sermos seres, na verdade, né, infinitos. Vejam bem, Jesus Cristo declarou assim, lá em Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Nota, com tudo isso, não precisamos também estar, né, propensos a levarmos uma vida tão tensa, né, mas alerta com relação ao tempo, né, porque a prestação de contas virá. Um dia nós nos apresentaremos diante de Deus para prestar contas de bens. Que bens são esses? Bens espirituais, bens materiais, sim, né, que Ele nos concedeu, e tudo que administramos com relação ao nosso corpo, as faculdades físicas e emocionais, nós daremos, na verdade, conta a Deus. Deus vai nos cobrar acerca do que fizemos com o nosso tempo. Vejam, mas como aproveitar bem o tempo? Alguém sabe aqui como aproveitar bem o tempo? Olha aqui na minha direção. Como aproveitar bem o tempo? Nosso tempo deve ser direcionado a Deus, a você e à família. Então, Deus, você e a família. É assim que se bem aproveita o tempo. Parece que não há um mistério, na verdade, uma impossibilidade com relação no que diz a palavra, em remir o tempo, né? Use o tempo para Deus. Meus amados, são momentos da vida devocional diária, oração, estudo da palavra, que não podem faltar na nossa vida. Use o tempo na oração. A Bíblia revela homens de Deus, por exemplo, que se destacaram na vida devocional, porque deram valor à oração. Nós encontramos aqui na palavra de Deus, Davi e Daniel. Eles oravam 3 vezes ao dia. Eu não sei quantas vezes você ora ao dia. Mas nota, uma vida de vitória, remindo o tempo, na verdade, requer, como diz Salmo 55, versos 16 e 17, e o próprio Daniel 6, 10, 11, que fala exatamente na vida de oração, o tempo, na verdade, que nós temos com Deus, né? Jesus orava diariamente, né? Está em Mateus 26, 41 a 44. Use o seu tempo na leitura da palavra, na leitura da Bíblia. A Bíblia declara que Davi tinha prazer em ler a palavra de Deus, lá em Salmo 119, verso 97. E olha só, diz que ia escondê-la no seu coração, Salmo 119, 11. A ponto, na verdade, de não esquecer da palavra, né? A ponto de viver na verdade. Nós precisamos ler, precisamos estudar, sim, a Bíblia diariamente, para edificação pessoal. Se quer ser edificado, né, nós temos que ter uma relação pessoal com Deus. E é por meio da leitura da palavra. E isso envolve o tempo. Bem como no preparo da doutrina, do ensino, para exortar, não é verdade, né, a orientação e advertências à igreja. Use o tempo para você mesmo. Nota, nós devemos usar o tempo para nós. E Paulo vai dizer isso a Timóteo. Paulo adverte a Timóteo. Timóteo não estava num bom tempo, até mesmo de saúde, e com problemas. E Paulo, o apóstolo, chama a atenção dele para cuidar de si mesmo, em primeiro lugar. E é em primeiro lugar mesmo. 1 Timóteo, na verdade, 4,16. Além de cuidar da vida espiritual, a palavra de Deus mostra que é importante cuidarmos da parte emocional, buscando o quê? Meus irmãos, buscando um equilíbrio interior que traz benefício à mente e ao corpo. E isto é fala da palavra mesmo. Nós precisamos buscar equilíbrio mesmo, né? E usar o tempo para a sua família. Olha, há pessoas que têm tempo para a igreja, tempo para ouvir os outros, tempo para bater bola, mas deixam a sua família em segundo ou terceiro plano. Eu não sei em que plano você está, na verdade, com relação à sua família, né? Mas há casos de casamentos destruídos por falta exatamente de valorização do cônjuge e para com a própria família. Então, nota a importância do tempo, né? Veja bem, e um dos recursos, olha só, um só dos recursos para isso, se chama exatamente culto doméstico. Recorda? Lembra? O culto doméstico. O culto doméstico
Se abrirmos lá em Deuteronômio, no capítulo 6, verso 7, diz assim: e as ensinarás, ou seja, a palavra, e as ensinarás a teus filhos, e delas falará assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando-te. E levantando-te. Paulo nos adverte, lá em 1 Timóteo 5, 7. Olha que advertência de Paulo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Nós vamos concluir. Preste bem atenção. Nessa reflexão aqui hoje nós aprendemos o quê? Que o tempo que temos é dado por Deus. Eu não sou dono do meu tempo, irmãos, porque alguém me deu e eu vou prestar conta a esse alguém que é o Senhor. Meus amados, após a queda o homem passou a experimentar a ação do tempo. Veio a envelhecer, ficar enfermo e a morrer. Mas agora mesmo, né, nós somos exortados a remir o tempo, aproveitando de modo a glorificar a Deus e a honrá-lo enquanto estivermos aqui na terra. Há um tempo para isso também, né? Todos os dias nós recebemos um suprimento de 24 horas. Todos os dias. Tudo bem, alguém, quem sabe, não chegará à volta do dia, mas todos recebemos esse suprimento, né, de 24 horas, 1.440 minutos, 860.400 segundos, 24 horas que ainda não vivemos, e 24 horas, na verdade, quem sabe que nunca tornaremos a viver, nunca mais tornaremos a viver as últimas 24 horas, né? E o tempo fala muito sobre isso. Deus deseja que sejamos pessoas que aproveitemos mesmo, mas aproveitar mesmo, tirar proveito, senhores e senhoras, irmãos e irmãs. Tirar proveito em quê? Que aproveitemos com maior cuidado cada momento da vida. Família, olha só, descanso, lazer, boas conversas, igreja e serviço ao próximo. São bons motivos para gastarmos tempo de acordo com a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Eu quero orar com você. Meu Deus e meu Pai, como é bom, Deus, que um dia para o Senhor é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor criou a eternidade e tudo que há nessa terra e a nós, sabendo que se crermos, ó Deus, e voltarmos para Ti, ó Deus, se tivermos tempo para o Senhor, ó Deus, tudo se resolverá e teremos, Senhor Deus, a eternidade diante de nós. Eu te peço, Deus, esses favores, essa bênção para a Tua igreja, ó Deus, no nome santo de Jesus, amém.